1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 14 e 15. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoe grandemente a tua palavra, porque a tua palavra é a maior glória. A tua palavra é a expressão exata do Senhor Jesus Cristo. E é na tua palavra que nós depositamos toda a confiança da nossa alma, do nosso espírito, do nosso ser, do nosso coração. Abençoe os ouvintes e que experimentem esse poder magnânimo da tua palavra. Poder libertário, poder santificador, poder regenerador, um poder que liberta verdadeiramente. Abençoe esse momento, perdoe os nossos pecados e rogamos ao teu Espírito que ele cumpra os teus propósitos conforme lhe apraz. Oramos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia não é um livro romântico, nem otimista, nem tampouco pessimista. Ela não se limita às revelações de doutrinas transcendentais acerca da pessoa e obra de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou mesmo das verdades acerca da obra da redenção, mas ela trata dos problemas reais que enfrentamos na nossa vida. E também no âmbito da própria igreja e em como lidar com essas questões reais que eventualmente ocorrem e temos de encarar. Vamos utilizar para o tema a expressão contida no versículo 15, segui sempre o bem entre vós. Nós temos nesse texto 3 categorias de portadores de necessidades espirituais na igreja dos Tessalonicenses. Ou seja, 3 grupos especiais com problemas, que são os insubmissos, os desanimados e os fracos. O primeiro grupo é dos insubmissos. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. O termo grego para insubmissos, ataktoi, é um termo militar que vive desordenadamente. É como um militar que não anda segundo as regras e que está andando fora da marcha, pisando fora da linha. Nós temos aqui a imagem de um soldado que não está alinhado com relação aos seus companheiros. E Paulo se refere às pessoas com necessidades especiais na igreja de Tessalônica e que apresentam algumas deficiências na sua conduta e que precisam ser tratadas corretamente. Quem são essas pessoas insubordinadas e carentes de admoestação, aviso e conselho? Certamente esse grupo se refere àqueles que estavam sendo exortados no capítulo 4, versículo 11. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Então eram pessoas movidas por aquelas obsessões escatológicas e que acabaram se aproveitando da liberalidade dos tessalonicenses. Eram aquelas pessoas desocupadas, que estavam bisbilhotando a vida alheia e se aproveitando da abnegação do amor da igreja de Tessalônica, andando desordenadamente, não trabalhando. Esse, portanto, era o primeiro grupo dos insubmissos. O segundo grupo dos portadores de necessidades especiais era o composto pelos desanimados. Consoleis os desanimados. Isso ocorre muito na igreja de modo geral. A presença dos pusilânimes, dos fracos e indecisos é inevitável. A palavra grega para desanimados, oligopsirros, é de alma pequena, é uma pessoa triste, tímida, ele é hesitante, desencorajado. De acordo com o contexto histórico, a causa do desânimo eram as perseguições. Nós estudamos no capítulo 3, versículo 4 e 5, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor.
As perseguições não eram nem um pouco fáceis. Ocorria morte, prisão, e os irmãos tessalonicenses estavam querendo viver piedosamente em Jesus Cristo, em amor, fazendo bem, pregando a verdade, e de repente começam a ver os irmãos maltratados, despojados, oprimidos, indo ao tribunal, ameaçados de morte, tendo que ser afastados dos familiares e expulsos da cidade. E conosco também, muito embora a natureza da perseguição seja diferente da época dos tessalonicenses, mas também podemos ser desencorajados por causa das perseguições no trabalho, na igreja, no emprego, na escola e na família. É perfeitamente possível e acontece. É possível também que os desanimados aqui no nosso texto, os de alma pequena, sejam os que achavam que a vinda do Senhor Jesus Cristo estava demorando muito. Nós estudamos que havia dúvida com relação à condição dos mortos. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então o problema não era meramente com a vinda, mas a condição dos mortos. Já havia falecido pessoas na igreja, e a pergunta era: será que os que morreram antes participarão dos eventos gloriosos da segunda vinda de Cristo, do grande clímax da obra da redenção, quando Deus consumará seus planos e vontade eterna? Então, quase certamente, essa era a discussão e também foi uma das causas do desânimo da igreja. Quando Paulo diz aqui no nosso texto, consolei os desanimados, temos aqui o remédio para os desalentados. O tratamento para o diagnóstico do desânimo era o consolo. Consoleis os desanimados. Paulo exorta a igreja que procure suavizar a tristeza e a apreensão dos tímidos. Enquanto no primeiro grupo dos portadores de necessidades especiais, isto é, os preguiçosos e bisbilhoteiros, precisavam ser advertidos, nesse grupo dos desanimados, precisariam ser encorajados pela palavra de Deus com doutrina, teologia pura, não apenas com meras palavras sem valor, insignificantes ou inócuas. Nós estudamos os versículos 9 e 11 porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, os desanimados precisavam ser consolados com a doutrina da eleição, da segurança da salvação, da morte substitutiva, da expiação vicária do Senhor Jesus, da união, ou seja, devemos consolar os desanimados com a palavra de Deus e a doutrina. A palavra de Deus é como a verdade, ela é como uma moeda verdadeira. De um lado é a cara, de outro lado é a coroa. Assim é a verdade de Deus. De um lado vem a palavra, de outro lado tem que aparecer a doutrina. Uma é interligada com a outra. A palavra de Deus necessariamente tem que estar com a doutrina, porque senão a palavra de Deus vai ser corrompida. E Paulo disse: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Portanto, devemos consolar os desanimados com doutrina, com palavra de Deus, e a obrigação da tarefa de consolar e admoestar os desanimados não é apenas dos pastores e presbíteros. Mas como vimos lá no capítulo 4, versículos 18 e capítulo 5, versículo 11, os membros da igreja devem consolar-se reciprocamente e não apenas isso é uma função dos oficiais. O terceiro grupo dos portadores de necessidades era composto pelos fracos. Nós lemos: ampareis os fracos. Como na igreja, de um modo geral, existem os fracos, a igreja de Tessalônica também tinha. A palavra grega para fraco é asthenis, que significa fraco, frágil, doente, enfermo. Mas não é somente fraqueza física, mas moral e espiritual também. E é possível que Paulo se refira aqui a esses descritos lá no capítulo 4, versículo 3 a 6, que nós estudamos. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos,
claramente, é o vingador. Os fracos podem ser os que são inclinados à imoralidade, à carnalidade e ao pecado sexual. Perfeitamente. Mas pode ser também de um modo geral. Uns são inclinados à preguiça, outros ao sexo, outros são inclinados à bebida, outros são mais irados, excessivamente irados, outros são mais gananciosos, inclinados à usura. Mas pela graça e misericórdia de Deus em Cristo Jesus, o sangue do Cordeiro nos justifica de todo o pecado. No entanto, isso não significa que chegamos à perfeição. Paulo sempre encoraja a igreja a avançar. No capítulo 4, versículo 1, nós vimos: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Em um certo sentido, todos nós precisamos avançar, e todos somos fracos em alguma área com deficiências e pecados, e precisamos progredir cada vez mais, orando ao Senhor, clamando pela sua misericórdia, a fim de que nós possamos lidar com as nossas fraquezas, produzir frutos dignos de arrependimento, verdadeiramente poder abandonar o pecado, mudar de comportamento, que muitas vezes tenazmente nos assedia. Quando Paulo se refere aos fracos, pode ser também identificado como fraqueza de consciência. Há várias passagens paralelas nesse sentido. Em Romanos 14, por exemplo, nós temos orientações acerca da comida sacrificada a ídolos, aquela questão de comer legumes, comer carne, diferença de dias. E não há evidência nessa carta aqui dos Tessalonicenses que havia esse tipo de pessoa. Mas seja lá como for, os membros são orientados a amparar, apoiar e orientar os fracos. Esses são, portanto, os três grupos especiais com problemas: os insubmissos, os desanimados e os fracos que os tessalonicenses precisavam enfrentar. Mas a passagem continua e nós lemos na segunda parte do versículo 14 e o versículo 15: sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Nós temos aqui três exortações gerais. Sejais longânimos para com todos. A segunda, evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. E a terceira, segui sempre o bem entre vós e para com todos. A primeira exortação, sejais longânimos, é como se Paulo dissesse assim: exercite a paciência, ela é um atributo de Deus. A paciência é fruto do Espírito Santo, não apenas com os insubmissos, desanimados e fracos, mas também com todos de modo geral, e assim todos os que procedem exalam o bom perfume de Cristo, demonstrando através do comportamento a paciência. A segunda exortação, evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, é uma advertência contra a retaliação individual. Por causa da nossa corrupção, temos a tendência de vingar aqueles que nos fazem mal. Somos exortados a colocarmos freios nessa tendência pecaminosa de se utilizar da desforra para revidar os outros. Romanos 12, 17 a 19, Paulo orienta: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Jesus tratou muito bem acerca da vingança no seu Sermão do Monte, lá no capítulo 5 de Mateus, versículos 43 a 48, que os ouvintes fazem muito bem em ler. Por favor, não entendam de forma equivocada e errada as retaliações que as autoridades legitimamente constituídas e o Estado devem exercer, recorrendo à força para manter a ordem pública. O Estado tem o direito de fazer guerra quando são afrontados e sofrem invasões e ameaças. As autoridades são ministros de Deus e esse texto nos ordena a não revidarmos individualmente. Finalmente, a terceira exortação é seguir sempre o bem entre vós e para com todos. Devemos nos empenharmos à prática do bem para com todos indistintamente.
O crente deve ser um benfeitor e fazer o bem não apenas nos limites da igreja, mas também fora dela. A ética cristã não fica restringida apenas nos muros da congregação. Devemos dar bom testemunho dos que estão de fora, no capítulo 4, versículo 12, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Apenas para retirar algumas lições aqui, a primeira, o ministério pastoral dos presbíteros não elimina a responsabilidade dos membros da igreja no que diz respeito ao cuidado mútuo. Muitos pensam que as côngruas do pastor, o pagamento do pastor, faz com que ele seja o responsável e atenue a obrigação e diminua os deveres dos membros da igreja. Isso não é verdade. Todos devemos sempre cuidar, exortar e encorajar com paciência os portadores de necessidades, baseando sempre na palavra de Deus, com doutrina, orando, orientando, sempre com o respaldo e fundamentado na palavra de Deus. Portanto, isso é um dever não apenas dos oficiais. É claro que os oficiais têm essa obrigação, os pastores e presbíteros, mas os membros todos, de forma geral, devem esse cuidado mútuo. A segunda lição é que a igreja de Tessalônica era saudável, era uma igreja virtuosa, com grandes qualidades, e Paulo a amava muito. Nós estudamos as mais variadas virtudes dos tessalonicenses, que chegaram aí ao número de 14 ou 15. Porém, em igrejas saudáveis que progridem como a igreja de Tessalônica progredia, existem membros problemáticos em relação à sua conduta também. Crentes portadores de necessidades espirituais, os insubmissos, desanimados e fracos. Jamais encontraremos igrejas sem membros com essas necessidades. Deus vai colocar pessoas para que sejam encorajadas, ensinadas e animadas por você nas vocações mais variadas em que Ele soberanamente nos coloca. A Confissão de Fé de Westminster declara que as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Claro, o próprio Senhor Jesus disse, esses são lobos devoradores disfarçados de ovelha. Mas isso com relação à igreja visível. Mas mesmo a igreja invisível, composta dos remidos, regenerados, predestinados antes da fundação do mundo, mesmo enquanto nesse mundo tem seus corações herdados da corrupção original de Adão, o que dizer da igreja visível, que é do Senhor Jesus também? Em igrejas saudáveis, como a igreja de Tessalônica era, existem membros problemáticos em relação à sua conduta também. Em terceiro lugar, nós temos uma advertência. Cuidado com a impaciência. Nós vimos no capítulo 4, versículos 9 a 10, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Então nós temos aqui a necessidade de reconhecer que por causa da herança do pecado, somos impacientes e tendemos à retaliação. Ninguém alcança vitória nessa área que temos deficiências, sem determinação, esforço e diligência. Portanto, cuidado com a impaciência. Que Deus nos dê a graça de fazermos crescer na graça, na paciência, no amor, na tolerância. A paciência é fruto do Espírito e como precisamos dessa virtude. Como precisamos ter paciência nas relações mais variadas, as relações sociais, familiares, as relações da igreja, as relações de membros com oficiais da igreja. Filipenses 4:3 diz, tudo posso naquele que me fortalece. Jesus falou que sem mim nada podeis fazer. Que Deus nos dê a graça de desfrutarmos cada vez mais do fruto do Espírito Santo, que é a paciência, para com os insubmissos, suportar os desanimados e aguentar os fracos, mas também que Deus nos dê a graça de sermos resignados com todos. Que o Senhor nos abençoe. Amém.